everyone! Welcome to our SDBI podcast. Estamos aqui novamente com mais um canal, mais um episódio do nosso podcast, que vai ao ar tanto no YouTube quanto no Spotify. Então não deixe de seguir, ativar o sininho, enviar para um amigo, para um colega que está necessitado de aprender inglês com eficiência. Hoje estamos aqui completando um pouquinho mais da série com os Teachers SDBI e eu gostaria muito de apresentar a nossa teacher, Gabriela Luzvarg. Hello, guys! Que alegria, Gabi, ter você aqui. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Thank you. E vou ler um pouquinho, então, da bio da Teacher Gabi, para quem ainda não a conhece. E se você gostaria de conhecer um pouquinho mais do nosso time, não se esqueça, www.sdbi.com.br/nosso time. E ali você vai conhecer um pouquinho do background de todos os teachers do Instituto, assim como uma fotinho dele se apresentando. E aí você pode ver a fotinho da Teacher Gabi lá também. Então, a Gabi começou a estudar inglês aos 7 anos de idade. Nossa, muito pequena, quase a mesma idade que eu. Ela é graduada em licenciatura em música pela USP e, claro, tem a nota máxima no CAE, que é o nosso teste de proficiência avançado de Cambridge, e já leciona há 12 anos. Ei, Gabi, que bacana tê-la aqui com a gente. Obrigada mais uma vez. Me conta um pouquinho, como é que foi essa sua experiência de se tornar fluente e essa trajetória de começar a estudar inglês assim desde tão pequenininha? Foi quase que sem querer, porque na mesma escola que eu comecei a estudar. Então, quando eu prestei a prova, a coordenadora me perguntou: quer começar a dar aula? Eu te ensino, vou te orientando, vou te ensinando como fazer essas aulas, você acompanha algumas aulas. E eu falei, tá bom. Eu estava começando a graduação em música e sempre acabei acompanhando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ai, que legal. Então foi bem natural, assim, durante o seu processo de graduação mesmo, você já embarcou ali lecionando inglês. Exatamente. Então essa coisa da licenciatura em música também já foi caminhando junto com o ensino de inglês. Que legal, muito ótimo. A gente tem um curso no nosso instituto, que é uma das especialidades da Gabi, por isso que eu pedi para a Gabi estar aqui com a gente hoje, que é o Powerful Job Interview, que é um curso preparatório de aulas assíncronas, são 10 aulas no total, para quem está se preparando, se candidatando para uma vaga no mercado de trabalho ou até mesmo para uma promoção dentro da empresa. Esse curso prepara você, vamos pensar assim, de A a Z, para todos os steps de uma entrevista. E é claro que tem aqueles alunos que, além de consumirem o conteúdo das aulas gravadas do Powerful, eles também querem ter essas aulas ao vivo para receber feedback mais pontuado, mais direto, mais, como é que se diz, focado na especialidade de cada um. E aí eles contratam essas aulas específicas para entrevistas de emprego em inglês, que é uma das aulas que a Gabi tem no main core dela agora de alunos no Instituto. E, Gabi, nessas aulas que você tem ministrado para esses alunos focados em entrevista, tem alguma gramática, alguma coisa que potencialize, por exemplo, as tão famosas hard and soft skills, né? Que a gente sabe que é uma das perguntas que está mais em alta hoje em dia, na hora do candidato se descrever, falar um pouquinho sobre as habilidades deles. O que você diria que esse candidato precisa estar preparado, que ele precisa focar, estudar? Então, Sá, um tema que eu acho interessante abordar seria o uso de conditional. Então, você fala que por exemplo, if I were in a leadership role, I would excel in motivating and managing teams. Então, se eu estivesse em um cargo de liderança, eu me destacaria em motivar e gerenciar as equipes. Então, você se coloca nessa posição de cargo de liderança com muito respeito, né? Claro, porque é uma situação hipotética, você ainda não conseguiu a vaga, é óbvio, você está se candidatando a ela, mas então aí já mostra aquele empoderamento, exato, né? A vaga porque vai ter. Normalmente a gente aprende essa conditional como unlikely to happen. Sim. Só que nesse caso, eu acho ela interessante da gente trabalhar como um assunto aqui, como interessante para usar na entrevista de emprego, porque não é unlikely, é uma maneira respeitosa de você colocar que se eu estivesse nessa posição, se eu tivesse esse emprego,
eu faria isso, eu faria dessa maneira. Claro. Então, mostrando essa habilidade que você tem. E aí, abusar dos soft skills, né? Que estão super em altas, que é essa questão do leadership, conforme o exemplo que você trouxe, a questão de adaptability, a questão de flexibility, que são uma das soft skills que as empresas mais buscam nos candidatos, né? Porque a gente vê mudança toda hora, essa questão de você se adaptar, né? Trabalha de casa, trabalha no home office, trabalha na empresa, e às vezes muda de turno, e às vezes muda de cargo, né? Isso acontece constantemente. E aí, também, durante a entrevista, pode ser que o entrevistador também surja com uma pergunta de conditional. Por exemplo, if you had to work on the weekends, would you accept it? Exato. Então, ele coloca uma situação hipotética, né? Então, a estrutura no passado, if you had, né? If you had to work. Então, no passado, had to. Would you? What would you do? Então, você tem que saber utilizar essa estrutura. Eu acho que uma das vantagens das conditionals, eu não sei se você concorda, mas é o que eu sempre gosto de... Eu aprendi assim como aluna e também gosto de ensinar para os meus alunos. É porque ela é muito parecida com o português. Né? Então, tem, claro, certas coisas em inglês que a gente não consegue traduzir nunca. Porém, as conditionals, elas são muito, assim, meio que literais, né? Se eu fosse, exatamente. Se eu estivesse, né? Eu faria. Então, se você manter, né, essa estrutura na sua mente, dificilmente você vai errar na hora de trazer o seu exemplo. Alunos, a tradução tá liberada dessa vez. Glória! Só dessa vez. Muito bom. E na questão de adaptabilidade, Gabi, como é que você acha que o aluno pode demonstrar essas soft skills usando também a second conditional? Olha, tem um exemplo muito legal aqui que eu separei. Então, por exemplo, if the market conditions were to change, I would quickly adjust our strategy to ensure success. Então, se as condições de mercado mudassem, eu ajustaria rapidamente nossa estratégia para garantir o sucesso. Nossa, muito legal essa, hein? Ficou chique, né? Para qualquer área, gente, dá para usar esse exemplo facilmente. Anotem, hein, pessoal? Então, destaca muito a sua habilidade de inglês e de adaptação às circunstâncias variáveis, né? Com certeza, adorei. E essa questão também de você expressar ali paixão pela empresa, né? Já que você quer muito essa vaga, ou se você quer muito uma promoção, que você tá numa empresa há muitos anos e quer subir de cargo, como que a gente usaria desse grammar para potencializar isso? Olha, eu trouxe um outro exemplo aqui legal que daria para expressar isso, eu acho legal. If I joined your team... Olha, olhando nos seus olhos. Detalhe, entrevista de emprego, contato visual é essencial, mesmo que seja online, certo, Gabi? Sim, faz toda a diferença. Porque eu acho que faz toda a diferença. A pessoa sente ali, né, aquele respeito, aquela coisa, tô olhando pra mim. Como eu disse, então, eu acho que ela a conditional, ela traz essa coisa do respeito. Então, if I joined, você não coloca uma imposição. Quando eu estiver com você, não. If I joined, você tá sendo hipotético, então mostra um respeito, né? Você não tá impondo, você não é obrigado a me considerar. Mas, se você me considerasse, eu estaria disposto, olha o que eu tô oferecendo. Então, né? Olhando nos olhos. Sim. If I joined your team, I would be eager to leverage my skills and work tirelessly to help the company achieve its goals. Nossa, adorei essa. Se eu me juntasse à sua equipe, eu estaria ansioso para usar minhas habilidades e trabalhar incansavelmente para ajudar a empresa a alcançar seus objetivos. Também dá para qualquer área, hein, pessoal? Que exemplo brilhante, assim, né? Geral, você pode usar para qualquer tipo de entrevista. Exatamente. Aqui. E mostra também um vocabulário bem rico, né? Like I would be eager, né? Essa questão de ávido, ansioso. Então, tem vários vocabulários aqui. Pessoal, anotem essas respostas, hein? Já para colocar em prática na sua próxima entrevista. Que entra naquela parte que é útil para qualquer área, né? Sim. Que é isso que é legal da parte que a gente prepara para a entrevista, que é independente da área.
Com certeza. E aí o aluno fica mais confortável, ele fica mais confiante, porque ele pode desenvolver a sua própria resposta, porém a gente dá esse guidance, dá essa personalização, né, de acordo com, então é um cargo mais de gerência, um cargo mais de diretoria, então precisa trazer uma estrutura mais robusta, um vocabulário mais avançado. Isso tudo a gente tem nas aulas ao vivo, né, face to face ali, ou tanto no curso, no Powerful, que vocês podem adquirir e olhar, assistir, estudar quantas vezes vocês quiserem, porque é isso que o infoproduto traz pra gente, né? Essa questão de você, eu acho que eu vou assistir de novo aquela aula, ainda tô em dúvida das minhas respostas. Você vai lá e assiste novamente. Vou responder tudo bonitinho, anotar aqui, agora eu vou praticar com a Teacher Gabi. E pensando na hora que eles vão à prática, quais são os erros mais comuns, Gabi, que eles cometem no Second Conditionals? Então, agora exatamente quando você falou de prática, o que eu estava pensando era sobre esses exemplos. Então, vai voltar nessa aula, vai olhar esses exemplos. Eu vou copiar aqui. Ok, copia, pratica, mas eles têm que fazer sentido para você mesmo. Então, assim, o que eu falo para os meus alunos, pega a estrutura, copia, você vai aprender copiando muito, mas aquele conteúdo tem que fazer sentido para você. Então, você tem que adaptar aquelas palavras de maneira que faça sentido para você. Então, pega aquilo, aprende, olha, repete a aula e ouve de novo aquele exemplo que eu dei todo robusto. Mas reorganiza de maneira que faça sentido com a sua verdade, né? Sim. Que é isso que vai conquistar você ser você, né? Aquela company. Com certeza. E você daria alguma dica, assim, para os alunos que estão assistindo agora, para eles praticarem essa estrutura gramatical já pensando na sua entrevista? Como que seria essa dica? O que eles poderiam fazer, por exemplo? Olha, a primeira coisa é evitar ir pelo lado negativo. Então, em vez de dizer if I didn't have weaknesses, ao invés, né, se eu não tivesse as minhas fraquezas, então não. Ser mais realista, honesto. Então, if I were to identify my weaknesses, I would proactively work on improving them. Então, se eu fosse identificar as minhas fraquezas, eu trabalharia em melhorá-las. Sim. Então, você olha pelo lado positivo, pelo lado proativo. Então, não pelo lado negativo. Excelente. Outra coisa que eu gosto muito de passar para esses alunos que estão se preparando para a job interview seria se gravem, né? Abra ali uma reunião no Zoom ou pega seu próprio celular, treine em voz alta, repita bastante as suas respostas, porque, que nem a Gabi falou, né? Tem que fazer sentido para você. Os adjetivos que você vai escolher, eles têm que estar conectados com a sua personalidade, com o seu background, com a sua experiência. E a gente é muito crítico, né? Com nós mesmos. Então, essa é uma tarefa que eu passo muito para os meus alunos, tá? Sempre que eu trago estruturas novas, vocabulário novo, a tarefa principal é gravar um vídeo utilizando todo aquele aparato novo, mas de verdade para eles mesmos. Que legal, excelente. Essa é a grande tarefa. E é um desafio super difícil, mas super importante, porque é daí que a gente aprende a realmente utilizar essas estruturas, como a Second Conditional. E também você consegue ver ali, né, os pontos que você precisa melhorar, que você não tá 100% confiante. Isso aqui eu não falei legal, eu acho que não soou bem. Mostrar para alguém é muito importante. Se você não tiver ali um professor te guiando o tempo todo, mostre para um colega, para um amigo que você tenha confiança, que possa te dar um feedback honesto, né, eu sobre gosto demais dessa prática da gravação, e tanto pra gente se assistir e ter essa autocrítica,
quanto de poder mostrar, seja para um professor, seja para um coach, seja para um amigo ou alguém que a gente tenha realmente confiança para poder trabalhar em cima disso. Excelente. Obrigada, Gabi, pela sua participação. Pelo conteúdo que você resolveu trazer para os nossos alunos. Foi muito bom, muito produtivo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Agradecendo aqui desde já os nossos patrocinadores. Estão todos aqui aparecendo aqui na nossa Main TV, para que vocês possam conhecer também o trabalho deles. Vou deixar aqui todos os arrobas, todos os websites para que vocês possam entrar em contato caso alguém tenha interesse em algum dos serviços que a gente está mostrando aqui. E se você ainda não fala inglês com confiança e quer atingir o próximo nível e quer conquistar aquela vaga de emprego dos sonhos, não deixe de seguir as dicas do nosso time, os nossos canais no Insta, no Face, também agora no LinkedIn, Spotify, YouTube. E assim você vai conseguindo se preparar para não perder mais oportunidades por não falar inglês. So welcome to our team. See you next episode. Bye bye, guys. Take care.